Fala galera, estamos começando mais uma edição do podcast preferido, né meu amigo Hugo? É isso aí galera, tamo junto aqui, ó. Fica ligado porque o conteúdo hoje tá bom demais, jogo. Inspirador essa história, esses camaradas estão aí com a gente, hein? Ó, se você gosta de dinheiro, é com esses caras que a gente Opa! tem que falar, hein? Dá só uma olhada em quem tá sentado na mesa com a gente. Thiago Vilas Boas, ele é superintendente da Invest Smart, que é um escritório credenciado da XP e foi eleito em 2023 o escritório número 1 de um universo de 600 escritórios no Brasil. Muito bom. A Invest Smart ele vai falar um pouquinho, mas hoje tem 19 bi sob custódia. Acho que já passou da marca de 1.000 assessores. Sim. São 87 filiais. E a gente está aqui também com o Vinícius Cavalcante, que tem 4 anos de assessoria, trabalhando no mercado através da XP. Faz a gestão, Hugão, de mais de 60 milhões de investimentos. Rapaz, eu quero ser cliente dessa galera. Isso aí, não, só os top, tá? É. E possui uma das certificações mais difíceis do mercado, que é o CFP, que é o Certified Financial Planner. Até o nome é difícil, que é a certificação de planejamento financeiro. Ainda bem que foi ele que apresentou, eu não ia sair nada. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que vamos ter um bate-papo aqui bem esclarecedor e bastante enriquecedor também, né, Thiago? A gente, na verdade, que agradece a oportunidade de estar aqui, né? Estar vendo o trabalho de vocês aí, já quase um ano, né, de podcast, uma turma muito qualificada já passando por aqui. Então, a gente fica muito feliz de poder estar aqui e também poder falar um pouco para as pessoas, né? Não só contar a nossa história, mas também falar um pouco da profissão, que é uma profissão muito nova no Brasil. Falar um pouco do momento da empresa, né? Como você falou, está em primeiro lugar hoje dentro do universo da principal corretora do país. É muito importante, muito relevante. E tem muito de valores ali, acho que combinam com os valores até aqui do podcast, assim, que é a parte de pessoas, bacana, é a parte de estar próximo, que é uma coisa que a gente defende muito. Então, assim, te queria agradecer muito pelo convite, viu? Prazer estar aqui. Legal. O Thiago já falou tudo, eu posso ir embora. Não, você é o cara dos números. É um prazer estar aqui também, galera. Eu acho que essa profissão gera muita curiosidade, né? Porque mercado financeiro o pessoal vê com muito glamour, né, Thiago? Só que é muito interessante a gente enxergar a realidade, a gente está aqui para compartilhar a nossa experiência, né? Saber que nunca é fácil, mas é extremamente promissor. Bacana, bacana. Então, é um Novidade e promissora, então, né? É isso. Bacana. É bem por aí, bem por aí. Bacana. Mas vamos lá, de onde vem Thiago? De onde vem Vinícius? Como é que é a história de vocês? Como que vocês chegaram onde chegaram agora? Conta um pouquinho pra gente aí, Thiago. Como é que é até a sua questão aí? De forma resumida, Sim, né? diga aí. Primeiro que isso é uma outra coisa que eu acho importante do que o mercado financeiro propicia pra gente, né? Não precisa, apesar do sobrenome, a gente até brincou aqui fora do ar sobre o sobrenome, tem nada a ver com as famílias famosas do sobrenome Vilas Boas. Eu comecei, na verdade, vim de família humilde, comecei trabalhando, vendendo água, refrigerante na praia, quando era novo. Primeiro emprego de carteira assinada foi... Você é carioca mesmo? Sou carioca da Gema. Fui empacotador de supermercado, uma rede de supermercado famosa. Não bota nenhum dinheiro aqui de patrocínio, não vou falar o nome. Não. Mas... Fala não. Mas fiquei ali por um período, depois fui vendedor de loja de shopping, peguei a época que o Barra Shopping fazia virada, do dia 23 para o dia 24 o shopping não fechava. Nossa. Enfim, mas também alinhado ali à parte de estudo, acabei conseguindo uma vaga numa universidade pública, fiz o FRJ, fiz economia lá. Uhum. E aí comecei cedo, eu, com 20 anos já estava no Itaú Personalité, que é uma referência. Sim. E a época ali, a XP mesmo engatinhava ainda, estou falando de quase 16 anos atrás, né? Então você tem bastante tempo. E aí fiz o caminho meio que natural de quem hoje já tem muito tempo de mercado, porque a profissão nem mal existia, a profissão de assessor 16 anos atrás. Ela existe já fora do Brasil há muito tempo, mas aqui era muito... Há 16 anos eu não tinha nem 2.000 pessoas fazendo isso. No país inteiro. No país inteiro, tá? Hoje só a XP tem mais de 1.000. Por curiosidade, a gente está batendo já 20.000 pessoas. Ó. A nossa empresa tem mais de 1.000, Sim, mas sim. o mercado inteiro de assessoria está batendo perto de 20.000. E aí enfim, fiquei um bom período no Itaú Personalité. Depois tive a oportunidade de ser convidado para ir para o Citibank. Aí tem uma curiosidade boa, porque eu fui para o Citibank, deu tudo certo, né? Acho que Deus ajuda quem trabalha. Uma coisa que o Vinícius falou é isso, o mercado financeiro não tem... A parte do glamour, ela é muito mais de quem está fora do que de quem está dentro. Quem está dentro sabe que é trabalho, intensidade, hora trabalhada é um negócio que não tem
nada ganha da hora trabalhada. Não tem muito mistério também, mas é muita hora trabalhada, é muito estudo. E eu entrei no Citi rapidamente, fui premiado no Citi, no meu primeiro ano, fui premiado para ganhar um prêmio e representar o Brasil na Convenção da América Latina. Lembra lá da origem, né? Não tinha passaporte. Quase que eu não vou. Quase que eu não vou ganhar o prêmio. Tive que, enfim, e aí, por sorte, o consulado americano era cliente do Citibank. Sim. Então, eu Aí só consegui facilitou o visto pouco. a tempo porque a gente tinha acesso dentro do consulado, enfim. E quando o Citibank foi comprado, e o Citibank no Brasil já tinha um modelo muito parecido com a assessoria, que hoje talvez, para parte até das pessoas que vão nos ouvir, é muito óbvio a ideia de que eu tenho produtos de várias espécies e antigamente o Itaú só vendia Itaú, o Bradesco só vendia Bradesco, não existia isso. Só que o Citibank já fazia isso no Brasil há muito tempo, porque é o modelo americano, o modelo de assessoria é americano, né? A gente é uma cópia hoje de um modelo que existe lá. Sim. E quando o Itaú compra o Citibank, e eu vou voltar para o Itaú Personalité, eu voltei e percebi ali que o Itaú estava muito atrás mesmo, e a XP já estava no nível de produto, de atendimento, de foco no cliente que o Citibank tinha. E aí fiquei pouquíssimo tempo na transição depois que o Itaú comprou e já fui para a XP. Aí passei por um dos principais escritórios da XP antes de estar aqui na InvestSmart. Depois fiz uma aventura rápida de 1 ano. Brinco que é o maior também fracasso no sentido de expectativa, porque o sucesso foi muito maior do que eu imaginado. Eu fui tocar um projeto que fazia parte da construção de uma nova plataforma para competir com a XP e com o BTG, que era a plataforma do Modal Premium. E eu cheguei em junho e a XP em janeiro comprou a plataforma. Então, assim, é triste porque assim, era um projeto longo, 5 anos. Pô, negócio, cara, vamos botar o nome aqui. 6 meses, acabou. E em 6 meses a XP comprou e comprou para acabar mesmo. Inclusive, Sim, quem tem conta hoje no Modal Premium, já está passando pelo processo de que todas essas contas estão virando XP. Né? Mas é um processo também duradouro quando você compra. E aí, quando me vi dentro disso, falei, deixa eu entender como é que tá. Até pensei em ficar em casa. E aí não vou nem entrar na InvestSmart agora, mas quando percebi onde a InvestSmart estava, os valores que a empresa tinha, eu falei, é aqui que eu tenho que estar. E aí tô na empresa já, completo 1 ano daqui a pouquinho, e participando aí, inclusive, dessa construção que a gente está fazendo de uma coisa muito mais humanizada do que a gente vê e muito com foco em gente. Né? Acho que gente é inclusive o primeiro pilar, quando a gente fala dos pilares da empresa. Mas, basicamente, tentando resumir bem a história, né? História aí, eu nem contei uma parte de futebol que tem também perdida, mas assim, a história resumida é por aí. Será que ele foi jogador de futebol, jogo? Agora eu fiquei até curioso. Sério? Não, mas hoje em dia não dá para acreditar. Mas é Olhei assim, Flamenguista. Tá bom. Flamenguista. Tá bom. Então tá bacana, tá bacana. Show de bola. Vinícius deu uma olhada assim, ó, na hora que falou do flamenguista. Não, olhei quando ele falou, quando vocês cogitaram que ele fosse jogador. Já fui uma outra época. Quase uma outra vida. É isso aí. Já tem 20 Num anos. mundo bem isso. distante. Tornozelo não me deixa mais nem brincar direito. Nossa. E a vida do assessor, Diogo? Como que será que começa a vida de um assessor que hoje, 4 anos depois, 4 anos de assessor ou 4 anos dentro da empresa hoje? 4 anos de assessor. De assessor? InvestSmart é 3 anos, mais ou menos. Então, como que inicia a vida de um assessor aí? Como que iniciou a sua vida? Para você ter chegado nesse mundo aí, né? Das finanças, de fato, Vinícius. Como é que foi isso daí? Aí daqui a pouco a gente fala dos 60 milhões aí, que eu fiquei curioso com essa com parte. certeza. Primeiramente, vocês vão ver que eu sou uma pessoa bem eclética, tá? Porque eu sou paraibano, moro no Rio e torço pro Corinthians. Que isso, Então, gente? assim, Que mistura é essa? Assessor normal, né? Diversificação. É a palavra. Esse é o nome. Minha família inteira é nordestina. Meu pai conheceu minha mãe no Nordeste e, devido a coisas de trabalho, ele veio transferido para cá, para Volta Redonda. Eu tinha mais ou menos 6 anos, então estou morando aqui há 26, 27 anos já. Por isso que eu não tenho sotaque. Eu tenho sotaque quando eu vou para lá, fico um tempo, falo com os parentes, assim, meio que, oxe, manhã, que é isso? E aí, então, construí toda a minha vida, fiz faculdade aqui, fiz engenharia mecânica na UF. Sempre tive o sonho de ser engenheiro, meu pai é engenheiro civil, então eu queria meio que seguir essa carreira, porque ele construiu uma carreira muito sólida. Então, eu quis fazer engenharia a qualquer custo.
né? Só que a realidade veio depois de eu me formar, entrei para uma grande indústria, passei na minha primeira entrevista de estágio, entrei e falei, pô, agora sim, agora a coisa vai fluir, né? Na primeira semana eu vi que não era bem do que eu imaginava. Sabe aquela coisa de você não estar se sentindo em casa, fazendo o que você gosta e tal? Fazendo parte daquilo. Eu tinha 22 anos, só que eu não sabia se a culpa era a empresa, se a culpa era a área que eu trabalhava, se era o que eu fazia ali. Então, eu já, desde o começo da minha carreira profissional, eu tinha um certo desgosto em relação à engenharia. Me formei, saí da empresa, fui trabalhar em outra empresa, dentro do ramo da engenharia também, em Nova Iguaçu. Completamente diferente o modelo da empresa. No primeiro dia eu senti a mesma coisa. Falei, cara, não é possível. Sabe, aquela coisa de peixe fora da água? Sim. E aí, continuei trabalhando na empresa, eu já tinha lá meus 25. E aí comecei a estudar sobre mercado financeiro, por conta própria. Estudar, mexer com algumas ações, fazer umas gracinhas aqui, umas gracinhas ali. E aí, de repente, na internet eu vi uma propaganda de um MBA. Faça MBA e vire assessor de investimentos. Falei, pô, interessante isso, né? Pesquisei um pouco mais a fundo. E aí, nessa época, eu já me aventurava um pouco com day trade, que a gente pode até falar mais depois o que é. Um pouco de day trade ali, fingindo que dava certo, mas não dava, no final das contas. E aí, falei, pô, vou fazer esse MBA. Ele tinha duração de 18 meses, e aí a garantia que eles davam é que depois, a gente vai falar mais a fundo disso, você podia tirar a certificação para ser assessor. Com 3 meses de MBA, eu falei, cara, vou estudar logo e vou fazer a prova. Fiz a prova, passei e entrei. Isso foi A prova para ser assessor. Para ser assessor. Isso foi em 2019. E aí, quando eu entrei na carreira de assessor, aí que senti aquela identificação com a profissão, sabe? Poxa, agora sim eu estou fazendo o que eu gosto. A engenharia me ajudou muito, porque por conta dessa parte analítica, saber lidar muito bem com o número e tal. Então, assim, por desenvolvimento mental, gestão de pessoas, foi excelente. Né? Me ajudou muito. Engenheiro mecânico? Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico virando assessor de mercado. Exatamente. Então, estou nessa batida até então. Então, a gente já está vendo aí que os assessores aceitam todas as formações, ou quase todas, pelo menos, né? Com Porque certeza. bem diferente, né, Thiago? Hoje acho que é até legal falar sobre isso. Sim, né? sim. Tal qual o advogado só pode exercer a profissão quando ele tem a OAB, o assessor de investimento só pode exercer a profissão se ele tiver ANCOR. Sim. É uma certificação. Só que ela é uma certificação que pede como pré-requisito o ensino médio. Entendi. Então, você tem hoje uma gama de pessoas. O nosso CEO, por exemplo, é advogado. Sim. Mas foi de banco, lá atrás, enfim. Samir foi, inclusive, no Citibank, conhece aí da vida, mas é uma profissão que aceita todos os públicos, porque eu acho que até a pandemia deixou isso mais claro para todo mundo, né? Como é importante eu estar me sentindo bem fazendo o que eu faço. E às vezes eu estudei uma coisa e com 18 anos eu achava, mas as pessoas mudam, os interesses mudam. Então, hoje, dentro da assessoria, o pré-requisito é ter ANCOR, e para poder ter ANCOR, você tem que ter ensino médio. Óbvio que tem lá, é uma prova, enfim, tem até um grau de reprovação alto, hoje está perto de 70%. Sim. Tá? Mas, ou seja, não precisa ter ensino superior, ser graduado em economia, vir de banco. Não precisa. Tem experiência, né, em banco. Tem que vir de banco. Tem que vir de banco, exatamente. Agora, no universo de... a InvestSmart já passou de 1.000 assessores? Já. Você sabe dizer, talvez, as profissões curiosas? Tem dentro da nossa profissão gente que, sei tem lá... químico, físico, educador físico. Advogado tem muito. Assim, advogado é até uma quantidade grande. Tem médico. Tem médico. Que é um negócio também, pra você imaginar, o cara fez medicina e virou assessor. Tem. Eu conheço alguns, inclusive. Tem muito engenheiro. A última vez que eu estive aqui, inclusive a gente falou para uma turma de muitos engenheiros, de gente se formando na UF em engenharia e interessada em mercado financeiro. Né? Bacana. Deixa eu pensar se tem mais alguma aqui muito diferente. Eu acho químico um negócio incrível também. Porque primeiro que eu não entendo bem, nunca fui bom de química. Fala, são os que eu menos quero ter contato. Não gosto muito desse povo daqui. Me sopraram um negócio aqui também que é interessante. Tem muito militar hoje atuando. Sim, bacana. Até por... É uma carreira que, por vezes, a pessoa se aposenta muito cedo. Sim, e aí vê ali uma oportunidade de continuar e com um nicho criado ali durante a vida militar. Então, assim, tem...
Acho que as mais curiosas são essas. Não estou lembrando de nenhuma outra Não, mas já é tão bastante curiosa, curioso, mas... Não, é bacana né, eu também provoquei essa questão porque para mim despertou curiosidade. Né? Eu acho que o pessoal que está assistindo a gente é a mesma coisa, porque você não necessariamente precisa ter economia, por exemplo, né, que é o que a gente imagina, ou ter experiência em banco. É claro que, como você falou, tem um padrão, né, a prova com certeza é um nível bem elevado, por isso, né, o alto índice de reprovação até que acontece. Mas se a pessoa estudar e se dedicar, ela não necessariamente precisa ter essa formação. E algumas profissões, igual o militar que você citou aí, eu também achei bem bacana, porque eu comentei com vocês aqui nos bastidores, né, que meu pai era militar, né, e assim, é uma carreira que realmente aposenta cedo e que durante também a carreira ela é muito bem organizada, muito bem definida. Então, poxa, até como uma, eu não sei como que vocês chamam aí, de segunda opção, de segunda renda, até que você, por exemplo, chega a uma aposentadoria, igual você falou, Sim. é uma profissão, né, com muito bem delimitada, com os horários muito bem definidos. Então, também muito legal, bacana isso. Porque esse é outro ponto também, né, ô Vinícius, a questão do horário, né? A gente, como é que é hoje, para a galera que não sabe, como é que funciona, como é que é a dinâmica mesmo de um assessor? O que o cara faz na prática? Uma grande vantagem de ser assessor é a questão da flexibilidade. Pelo fato de não sermos CLT, a gente não tem que bater ponto. Chegar a tal horário e ir embora a tal horário. A gente pode fazer nosso próprio horário em locais que tem escritório físico. É legal comparecer, né? Até para compartilhar informações, ajudar os colegas. Mas você pode muito bem fazer seus horários. Todo mundo tem uma carteira de clientes própria. E esses clientes a gente consegue através de prospecção. Então a gente liga para o cliente, atrai ele a se tornar cliente da XP, a gente mostra os benefícios de ser cliente XP, de ser cliente Invest Smart. Então, assim, é um trabalho que a gente ganha de acordo com a nossa performance. Né? Quanto mais a gente prospectar, quanto mais clientes a gente conseguir, mais a gente é remunerado. Porque nessa profissão de assessor a gente não tem fixo. A gente é autônomo, né? Exatamente, nós somos autônomos. Então, o nosso ganho vem de acordo com a quantidade de clientes, com a carteira dos clientes. Então, é uma profissão que dá para ganhar muito, mas o esforço tem que ser muito intenso também. Quem trabalha pouco, ganha pouco. E você pode trabalhar de casa se você quiser, você pode ir ao escritório, você pode pegar clientes não só de Volta Redonda, mas do Acre. Não tem essa coisa de, tem que ser só gente daqui. Porque o online facilita muito a reunião. Né? A gente pode abrir conta de alguém que está no exterior também, caso a pessoa tenha vínculo com o Brasil ainda. Sim. Então, assim, essa flexibilidade ajuda muito. Né? Não tem aquela coisa engessada, não, tem que ser só Volta Redonda e acabou. A gente pode abrir conta de quem a gente quiser, onde a pessoa estiver. Não é cliente da corretora, a gente consegue ir lá abordar. Exatamente. E tem uma outra parte que eu acho fundamental, né? Que é a evolução da profissão. Né? A profissão ela começou lá, de pegar aí 10 anos atrás, você já tinha algumas pessoas fazendo esse movimento. Né? Inclusive, as principais empresas têm mais ou menos uns 10 anos que utilizam a plataforma da XP. Esse assessor lá atrás, ele era um assessor que cuidava de renda variável, que no Brasil é um nicho muito pequeno de clientes. Só que a profissão lá fora não é assim. A profissão lá fora, o paralelo ao assessor de investimentos é um financial advisor, que é quem a gente gostaria de ser, digamos assim, porque é uma evolução. Ele não cuida só de investimentos, muito menos só de uma parte do investimento. Então, você tem a evolução desse assessor. E aí, no mercado, a gente brinca, né? Depois teve o assessor 2.0, que o assessor cuidava de tudo relacionado a investimento. Cuidava de renda fixa, cuidava de fundo, cuidava da liquidez do cliente, falava de coisas, às vezes, que ele tem benefício fiscal, porque isso é importante e que não era uma coisa tão abordada ainda no mercado. Só que hoje a gente já está numa outra etapa, que é virar efetivamente Financial Advisor, que é virar a referência da família quando eu estiver falando de qualquer coisa relacionada à vida financeira ou patrimonial. Então, é participar da tomada de decisão. Sim. É participar da tomada de decisão quando vai fazer uma aquisição de um bem. Eu vou trocar de carro, eu vou comprar uma casa, eu tenho que envolver o meu assessor para que ele me mostre qual é o melhor caminho para eu fazer isso. O melhor caminho é fazer um financiamento, o melhor caminho é pagar à vista, o melhor caminho eu tenho que fazer conta, porque a gente está falando efetivamente de patrimônio das pessoas. E tem uma outra frase que eu falo sempre, assim, é bem recorrente, é uma profissão que premia quem cuida bem do cliente. Se você cuidar bem do seu cliente, você vai ser muito bem remunerado.
Porque se você está cuidando de todas as tomadas de decisão da vida dele, fazendo com que ele tenha as melhores escolhas possíveis, claramente ele vai continuar com você, claramente ele vai te indicar para outras pessoas, e é uma profissão que depende de prospecção. Então, claramente, se você cuida bem, você é muito bem remunerado. Sim. E aí, além da Ancor, eu brinco, o que precisa além da Ancor, né? Não é só a Ancor, tá? Precisa gostar de gente. Se não gostar de pessoas, não é essa a profissão. Porque a sua profissão é cuidar. Uhum. Então, tem essa relação e tem essa evolução que está acontecendo, né? Que é começar a cuidar de tudo. Cuidar de tudo que for patrimônio financeiro, não só da pessoa física, mas também da empresa, quando o cliente é um empresário. Então, tem essa evolução que está em curso. Uhum. E aí, talvez até começando a entrar na InvestSmart, que é o viés que a empresa sempre teve, que é tentar cuidar de tudo. Uhum. Só uma dúvida. Esta evolução que está acontecendo dentro da carreira, né, na carreira de assessor, isso é algo programado ou é algo que naturalmente está começando a acontecer dentro do Brasil? Eu entendo, minha percepção, tá? Uhum. E se você pegar a história, inclusive, o Benchimol ficou muito famoso, tem o livro lá, o Na Raça. Sim. Ele, inclusive, explicita que ele copiou a Charles Schwab. Uhum. E no momento que ele traz o modelo, se eu for olhar para o modelo já está nessa etapa lá fora, aqui ainda não. Então, de certa forma, quem entendeu o movimento se programou para isso. Entendi. E a gente se programou para isso, como empresa. Mas não é uma programação que todos já fizeram. Sim, eu acho que hoje você vê cada vez mais gente percebendo essa necessidade de cuidar do todo. É porque, assim, no final das contas, a gente trabalha para quê? Obviamente, claro, sem ser os valores subjetivos. A gente trabalha para gerar riqueza, para gerar dinheiro. Quando você tem um problema no coração, você vai no cardiologista. Quando você tem um problema nos ossos, você vai no ortopedista. Quando você tem um problema na vista, você vai no oftalmologista. Mas quando fala do seu dinheiro, você não cuida dele da mesma forma como você se dedica a conseguir ele. Uhum. E é curioso isso, né? Você trabalha, estuda, consegue levantar riqueza, bota ele num banco, deixa ele lá e não cuida da forma como você se preparou para conseguir ele. Sim, é curioso isso, né? Eu acho que o assessor está vindo nisso. Cara, assim como você tem especialistas para cuidar de tantas áreas da sua vida, o assessor também é um cara especialista para cuidar do seu dinheiro, né? Cuidar da saúde financeira. Uhum. Porque se eu quero te gerar riqueza, talvez reduzindo o gasto eu te gere riqueza. Então, será que eu não tenho que olhar como é que está estruturada a tua vida no sentido... Quanto você paga de plano de saúde? Uhum. Deixa eu entender as parcelas que você paga. Como é que está o financiamento de casa, de carro? Às vezes eu não estou gerando tanto dinheiro no investimento, porque o investimento é cíclico, eu tenho taxa de juros, se a taxa de juros estiver muito baixa, eu não ganho tanto assim. Eu tenho inflação, que no Brasil é um ponto que eu tenho que sempre tomar cuidado, porque às vezes eu estou ganhando nominalmente, mas a inflação está comendo, não adianta nada. Mas e se eu cuidar disso aqui, eu também não estou gerando dinheiro? Proteger o seu patrimônio, né? Fazer aí entra outras, porque assim, aí a gente entra no... que é, inclusive, a parte jurídica disso, né? Tantas coisas podem nos afetar, né? Então, eu tenho que cuidar para um acidente, eu tenho que cuidar para alguma questão familiar, que também pode dilapidar patrimônio. Então, tem tanta coisa que eu tenho que olhar para eu cuidar bem do cliente, para eu cuidar mesmo da vida financeira dele. Então, é sim programado, mas eu acho que ainda falta muito, tá? Sim, tem sim. poucas empresas olhando para esse todo. Sim. O próprio Samir falou que acho que hoje são mais de 1 trilhão parado em poupança, é isso mesmo? Não me lembro. 1,2 trilhões de reais. Parado em poupança. Poupança ainda. 0,5% ao mês, inflação deu 0,26 no último mês. E aí? De pessoas que, às vezes, por falta de conhecimento, por falta da assessoria, mantêm o dinheiro parado na poupança, né? Isso é assustador, né? É um número assustador. É que você falou uma coisa também que eu acho muito, muito relevante, né? Por ser uma profissão muito nova, ela é uma profissão de educação ainda. As pessoas, na verdade, não procuram também por falta de conhecimento, né? Nada que eu não tenho conhecimento eu me sinto seguro em fazer. Então, a gente tem um papel muito forte de educar as pessoas e talvez trazer, por exemplo, que a poupança, a mesma coisa que traz segurança para a poupança, tem N outras coisas que é a mesma coisa que garante e que rende mais. Por que eu estou deixando ali? Né? É por falta de conhecimento.
E tudo que eu não tenho conhecimento, eu tenho insegurança. Se eu tenho insegurança, eu não faço. Eu não faço. Ainda Isso é do não ser se humano. popularizou, digamos assim. Exatamente. Né? E aí entra esse papel, até pô, que bom que Sim, tem um espaço sim, desse aqui sim. para a gente falar disso, porque Sim, bacana. é um papel grande de educar. Aham. Não tem jeito. E aí educar com o máximo de informação que a gente conseguir dentro disso, né? Poxa, mas você está na poupança por quê? Você tem conhecimento disso? E aí, hoje, acho que até a internet, ela ajudou muito. Sim, sim. Mas ainda tem muito para trabalhar. Se a gente pensar, pô, 1,2 trilhão é muito É dinheiro. muita muito grana dinheiro parada parado na na poupança. poupança. E uma coisa que pode acontecer muito também é a pessoa ter a vontade, né, de querer saber mais, só que ela não tem alguém de referência Boa. para auxiliar ela. E o principal é não ter um tempo. Não tem um tempo, não tem um tempo. E justamente para isso que o assessor de investimento serve, né? A gente fala muito para os nossos clientes, toma conta aí da sua profissão, né? Foca em rentabilizar, foca em cuidar da sua família, no seu trabalho, que na parte do patrimônio a gente toma conta. Né? E o Thiago falou algo muito importante sobre essa coisa do atendimento 360. Nos Estados Unidos hoje, todos os financial advisors, chique, né, a palavra? Bonito, bonito. Eles são obrigados a oferecer seguro de vida para o cliente. Né? O cliente tem que assinar um termo falando que foi oferecido seguro de vida para ele. Isso é legislação americana. Legislação. Então, assim, e para quem está ouvindo a gente, pode pensar, cara, mas o assessor tem que saber de seguro de vida, de plano de saúde, tudo isso é muito complicado. Tem toda uma equipe por trás, né, que auxilia a gente nesse processo. Né? O nosso foco, naturalmente, o entendimento é mais sobre investimentos, mas toda nessa parte complementar, a gente tem toda a equipe que faz esse auxílio para a gente. E a gente observa que são coisas complementares, né? A partir do momento que a gente identifica a necessidade de ter um seguro de vida, a gente traz o profissional da área para auxiliar a gente na melhor situação Sim, para o sim. cliente. Sim, é isso que eu ia perguntar. Se literalmente vocês precisam saber de tudo, porque Com assim, certeza são não. muitos produtos, né? Na verdade, Mas numa empresa como a de vocês, realmente deve ter as pessoas. a gente está aqui, enfim, o Vini tem CFP, então tem um nível de entendimento Sim, muito maior, sim. inclusive, do que a média de um assessor. Tá? Sim. Mas o assessor tem que entender do cliente. Ele tem que entender da vida dele. Aham. E no momento que ele aprende a entender da vida e levantar quais são os objetivos, entender onde estão os riscos. Poxa, eu tenho um risco aqui de uma situação familiar. E aí eu brinco, né? Risco de situação familiar, você pensa, mas como assim, né? Às vezes, uma coisa natural na vida, que é o seu pai faleceu. É uma coisa que vai, na média, Sim. nossos pais vão antes da gente. Exato. Mas eu nunca conversei com meu pai sobre nada relacionado a patrimônio financeiro. Não sei nem se ele tem conta no banco X, no banco Não, A. eu não tenho muita ideia. Meu pai vive bem, tem lá uns apartamentinhos. Só que no Brasil você tem um imposto para receber essas coisas. E você tem que pagar antes de receber. Então, o que a gente vê ainda de gente que tem que dilapidar patrimônio, vender alguma coisa a preço de banana porque está vendendo sem ser da forma correta, porque precisa do dinheiro. Isso é um pagar um evento inventário, familiar. pra- Sim. Todo E aí, mundo sim. passa. Todo tem isso. mundo passa Todo mundo tem disso. isso. Então, se eu estou cuidando mesmo da vida financeira e patrimonial, eu tenho que abordar um tema desse tipo. Aham. Então, é entender da pessoa. O nosso papel é entender de A gente. questão do relacionamento, né? Exato, Você falou. 100%. 100%. Então, quando eu entendo da pessoa, eu consigo, dentro de uma equipe, aí assim, hoje, se eu for pensar em Invest Smart, né? Eu, para 1.100 assessores, tem um pouquinho mais de 1.100 assessores hoje, tem uma equipe de back-office, ou seja, gente que cuida dos outros assuntos, Aham. de mais de 400 pessoas. Sim. Por quê? Porque eu preciso ter um cara que é especializado em entender isso aqui, outro que vai entender a parte relacionada a planejamento para compra de bem, outro que vai entender dessa parte mais jurídica, outro que vai entender da parte, por exemplo, de proteções, né? A gente fala muito de seguro de vida, as pessoas pensam logo em morte. Sim. Na verdade, você pegar hoje, eu tenho inclusive 3 apólices de seguro, e que me cobrem muito mais em vida do que no meu falecimento. Porque o meu falecimento, a minha preocupação é não deixar dívida para ninguém no inventário. Então, a cobertura de morte é o inventário. Mas, poxa, se eu tiver um acidente, se eu passar por alguma coisa, então, eu tenho que ter gente que consiga ter essa identificação, né? Para esse perfil é isso aqui, para esse perfil é aquilo. E aí é entender de gente, porque o que serve para você não serve para ele, que não é o que serve para mim. Então, Cada um uma realidade Não, muito particularidade, diferente, né?
E assim, o Thiago, já entrando um pouco mais na questão da própria empresa, a Invest Smart, eu sinto que às vezes algumas pessoas têm dificuldade. Mas você é em XP ou Invest Smart, né? Conta pra gente essa diferença, o que é cada um, e fala um pouco pra gente da Invest Smart hoje. Não, conto. Primeiro, a primeira parte mais importante de tudo, né? A XP é a plataforma, né? O que isso significa? Eu posso, sozinho, entrar na XP, abrir uma conta e vou ficar lá sozinho. Sim. Só que a XP entende, é uma cópia, lembra? É uma cópia de um modelo americano, que faz mais sentido eu ter empresas especializadas em atender o cliente. Por isso que o meu foco é atender bem o cliente. E aí, através disso, eu uso a plataforma. Então, eu como Invest Smart, sou uma empresa de atendimento ao cliente. Então, é por isso que é o foco sempre no cliente, que utiliza a plataforma da XP por uma escolha. Eu entendi que a plataforma da XP é melhor para utilizar, né? Então, dentro das plataformas disponíveis, a melhor é a XP. Então, eu espero estar aqui utilizando ela enquanto ela for melhor. E é essa separação. Eu posso sozinho ou eu posso com um especialista. Sim. Do meu lado. Poxa, eu não tenho tempo para cuidar do meu dinheiro da melhor maneira. Tem que ter um assessor. Não tem como. E a Invest Smart, ela é uma empresa que faz agora em janeiro já 11 anos de existência, né? Como você falou lá, mais de 19 bi, enfim, acho que até dezembro a gente bate 20, inclusive, pelo ritmo de crescimento. 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. E a gente cuida de mais de 100 mil pessoas. São mais 100 mil pessoas. Se for pensar no indireto disso, eu estou falando de 500 mil de pessoas impactadas diretamente, né? Porque eu tenho cada pessoa é uma família. Na média, eu estou falando de mais ou menos que a gente cuida dessas pessoas. E aí eu vou entrar nessa ideia que eu entendo que a gente está alguns passos à frente, que é de cuidar de tudo. Quando eu digo que eu tenho 400 pessoas de back-office para cuidar de 1.100 assessores, é quase como se eu tivesse um back-office para cada 2. Sim. Por quê? Porque eu quero ter gente especializada para cuidar bem de tudo. Imagina eu estou cuidando bem do dinheiro, que é o que é uma assessoria que não entendeu ainda esse próximo passo, mas essa pessoa passa por uma questão de saúde e precisa mexer no dinheiro todo. Eu não estou cuidando bem desse dinheiro. Passa por uma questão familiar e precisa gastar todo o dinheiro e ainda pegar dívida, vender bem que seria de herança porque não tinha o dinheiro para o inventário. Eu não estou cuidando bem desse dinheiro. Então, assim, só abrindo um parênteses, os produtos e serviços hoje da Invest Smart? Aí calma, que aí é outro ponto. A Invest Smart, ela é XP. Sim. Ela é a parte que cuida do investimento. E ela tem um parceiro comercial, que é a BeSmart. E aí, dentro da BeSmart, eu cuido de praticamente tudo. Eu só não... E eu brinco que a gente só não faz agiotagem. Mas por que a gente não faz agiotagem? Porque o Itaú, Bradesco, Santander é agiotagem, né? Aquele preço. Então a gente só não empresta dinheiro sem garantia. Porque com garantia eu empresto dinheiro também, não tem problema. Com garantia, porque aí eu estou falando de uma taxa que faz sentido. Se eu quero cuidar, eu não posso fazer nada que não faça sentido para o cliente. Né? Então às vezes eu vou entender a dívida dele e vou... aqui faz sentido a gente liquidar essas dívidas com uma dívida mais barata, por exemplo. Sim. Pode ser um caminho. Então eu falo de crédito, eu falo de seguro, e aí eu falo de seguro PET, seguro plano de saúde, seguro da casa, do carro, seguro de vida, seguro de frota, seguro de uma fábrica. Falo de responsabilidade civil, eu falo de tudo. Carta fiança, eu falo de consórcio, eu falo de crédito imobiliário, eu falo de qualquer coisa que tenha a ver com patrimônio financeiro. Qualquer coisa. Essa é a ideia. Cuidar, e aí o Vinícius até trouxe um termo que a gente usa, né? O atendimento 360, né? Visão holística. Tem várias formas bonitas de falar, que é cuidar de tudo. Tudo que envolve financeiro. Tudo que envolve financeiro e patrimônio. Eu tô lá, menos dinheiro sem garantia. Dinheiro sem garantia não, porque no Brasil... hoje, não é nem isso. Se você pegar as taxas praticadas para esse tipo de modalidade,
A gente, inclusive, entende que isso não é bom para cliente nenhum. Então, se não é uma coisa boa para cliente, a gente não vai fazer. Há poucos dias eu vi uma plataforma que não cobra tarifa, não cobra nada. Aí apareceu um crédito simulado lá para uma pessoa. 15% ao mês. O agiota cobra menos, se pega para Eu falei, pensar. que isso, cara? Eu falei, não Surreal, pode. né? Completamente fora da realidade. Pior que pode. 15% ao mês. É um A taxa absurdo. de juros está na faixa de 12% ao ano. Está falando de 15% ao mês. Eu falei, que isso, cara? E provavelmente tem alguém sem um assessor. Quer dizer, provavelmente não. Com certeza tem muita gente sem um assessor fazendo uso. É isso. Né? E aí a Porque gente entra no tema não educação teve alguém de financeira, fato para orientar, para caminhar junto. Exatamente. É o que vocês estão falando, né? É. Alguém realmente para conseguir acompanhar isso, e a pessoa chegou num nível que às vezes ela acha que é só ali que está a solução para ela. Né? E assim, o Thiago, e aí entendemos ali o que é a Invest Smart, e aí vem o reconhecimento da última feira da XP, que é a Expert, né, que foi em agosto desse ano, onde a Invest Smart foi eleito escritório número 1 do Brasil. Como é que é esse número 1 do universo de quantos escritórios? São uns 10 escritórios, sim, a concorrência? Na verdade, hoje a XP ela tem um grupo, que ela premia um grupo, né? Ela tem 600 escritórios, mais de 600 espalhados pelo Brasil. Dentro desses 600, a gente está falando de umas 400 e poucas marcas. Sim. Então, a InvestSmart é uma dessas marcas. E ela faz uma premiação que ela vai avaliar uma série de critérios, como, por exemplo, NPS, que é a parte de como o cliente avalia o nosso serviço, como é que a gente foi em captação, como é que a gente foi em expansão, como é que a gente está entendendo essa parte de cuidar do cliente como um todo. Então, poxa, esse cliente, ele, além do investimento, a previdência dele é com a gente, o seguro é com a gente, o cartão de crédito é com a gente. Quero cuidar de tudo, lembra? Sim, E aí ela faz esse ranqueamento. Então, tá todo mundo competindo para ficar em primeiro. E, assim, primeiro que foi uma alegria enorme. A Expert é uma feira que ela leva mais de 10 mil pessoas dia, né? E no dia dos assessores, que tem um dia só para assessor, aí é um dia um pouco menor, digamos assim, né? A gente representava mais de 10% das pessoas que estavam na feira. Então, assim, foi um trabalho muito voltado para essa proximidade. É a tal da parte que eu falo que a gente é pessoas o tempo inteiro. Porque a gente só atingiu esse objetivo porque a gente entendeu, diferente de muita gente, que entendeu que a pandemia traria o 100% home office, as pessoas não iam mais querer ver as pessoas, não iam mais querer apertar a mão e sempre o vídeo ia resolver. A gente não comprou essa tese. A gente comprou a tese de que no momento que pudesse voltar, ter um lugar físico para receber a pessoa e ela se sentir segura é importante, o cafezinho é importante, o olho no olho é importante, ou apertar a mão é importante dentro de um negócio que trata de confiança. O nosso negócio é confiança. Você não vai passar o seu dinheiro para a gestão de alguém que você não confia. Sim. Né? Não dá. A saúde financeira é uma saúde que impacta em todas as outras. Então, teve muito disso e foi um prêmio muito por conta disso. A gente foi... a gente hoje já está em mais de 80 cidades. Então, poxa, eu fui Citibank, né? Está falando de um banco centenário que no Brasil nunca teve a quantidade de lugares físicos que a gente tem hoje. Então, o Citibank ficou no Brasil quase 100 anos e ele nunca esteve em 80 cidades. Então, eu estou aqui presente em Volta Redonda, eu estou presente no Rio, é nossa matriz. Hoje, São Paulo, obviamente, eu tenho que ter um escritório também grande, porque é uma cidade muito importante, mas eu estou presente também em cidades... eu estou presente em Sinop, eu estou presente em Palmas, eu estou presente em Fortaleza, eu estou presente no Sul, não só em Porto Alegre, estou em Lajeado, estou em Caxias, porque eu entendo que se é um negócio de estar perto das pessoas e de cuidar das pessoas, ainda é relevante o olho no olho, ainda é relevante. Então, a construção disso foi toda em cima de gente. Sim. E nos orgulha muito, sem dúvida, ganhar um prêmio num universo de 600 competidores. Né? Você ficar em primeiro é um negócio assim.
Muito relevante. Eu, particularmente, não me recordo dentro da minha carreira inteira. E, enfim, tive algumas premiações individuais e é muito engraçado, né? Porque a individual não tem o mesmo efeito da coletiva. Não tem. Aí acho que tem a ver com futebol. Né? Ganhar título não é igual ser artilheiro, cara. Ser artilheiro é legal, porque foi artilheiro. Não, cara, ganhar o título é um negócio. O título do time é um negócio impressionante, cara. E diz muito sobre onde você está inserido, né? Sem Porque dúvida. fala sobre um todo. Não tem como ser o primeiro no universo de 1000 assessores contando só com 5 ou 3. Não, e cada um ali fez parte do resultado, né? É até um trabalho nosso, assim, né? De deixar isso claro para as pessoas, né? Óbvio que talvez alguém naquele momento específico né? Você está falando de uma apuração anual, né? Tenha tido um pouco mais de relevância num número específico. Mas se não fosse a quantidade de pessoas, cada um ali fazendo o seu, a gente não teria alcançado. Então, esse espírito de time, ele é o que... a parte de gente, que é o primeiro, né? A gente, hoje, como palavras, né? Valores, é gente, garra, leveza e resultado. Eu gosto até da ordem das palavras. Sim. Eu tô aqui matutando para ver a ordem, justamente isso. Porque assim, eu preciso das pessoas, mas é uma profissão difícil. Se a pessoa não tiver intensidade, se ela não tiver garra, disposição para buscar novos clientes, para cuidar de pessoas não é uma coisa simples, não é fácil. Tem que ter garra. Mas não dá para fazer isso de um jeito que você se aborreça, você tem que gostar do que faz. Sim. E se você gosta verdadeiramente de cuidar, aquilo é uma coisa que você faz com naturalidade, é leve. E você tem que comemorar cada pequena conquista, porque cada pequena conquista leva para grande, né? E aí sim você chega no resultado. O resultado é o fim, né? Se o caminho não for bom, ele não serve para nada. O resultado não é consistente, né? Não serve, porque assim, um resultado... tem a brincadeira lá do... eu gosto muito tem um filme bobo, esse filme de Sessão da Tarde. Clique. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme famoso. Adam Sandler. Adam Sandler. Famoso. Que ele usa a analogia de uma propaganda de cereais famosa nos Estados Unidos, do arco-íris. Que o cara fica doido para chegar no fim do arco-íris, e ele chega no fim do arco-íris, então tem cereais. Não tem ouro. Ele fala, cara, eram só cereais. Se você não curtiu o caminho, o resultado é assim, ele é tão inexpressivo se o caminho não foi bom. Se você não se divertiu no caminho, né? Eu brinco muito, a galera sabe, eu tenho uma frase minha que é: e aí, você está se divertindo? Eu não pergunto se está tudo bem. Cara, não está se divertindo, tem alguma coisa errada. Vamos conversar. Por que você não está se divertindo? Recebi 30 nãos essa semana. Maravilhoso. Vocês tá estão se divertindo? Está mais perto do 5. Está mais perto do 5. Jornada Se do tomou empreendedor. 30 nãos, o 5 está mais perto. Você já encurtou a distância pro sim. Mas Tudo depende do ponto de vista. Mas precisa, cara. E assim, e essa lógica, né, nossa, inclusive, você vê que a primeira palavra é gente e o resultado tá focado porque tem gente. E a gente vai continuar isso, inclusive, se eu pensar aí pro ano que vem. Foco em continuar crescendo, continuar trazendo gente boa, continuar formando profissionais, porque é uma profissão que eu tenho mais vaga do que gente com certificação no Brasil inteiro. Sim, eu vou te perguntar justamente sobre isso, porque tem uma galera ouvindo a gente aí, cara, que eu acho que já deve estar com brilho nos olhos. Eu já estou pensando aqui, gente, eu durmo mais ou menos umas 6 horas por noite, é o único tempo que eu tenho livre. Será que eu consigo entrar para esse time aí já? Porque é apaixonante ver vocês falando. Isso é muito bacana. E assim, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Como que tá? Porque, poxa, quem está assistindo a gente hoje, quem está ouvindo e vai começar a ter interesse nessa área, ou já está ouvindo vocês agora, cara, vai querer entrar para número 1. Não tem como. Eu não ia querer entrar para 10ª, para 100ª, não. Se eu tenho a possibilidade de entrar para número 1, eu vou entrar para número 1. A empresa ainda está em expansão, ainda está em crescimento. Como que está esse mercado para quem está chegando agora? Dá para dizer que está no início, né? Né? E como que essa pessoa faz para, de fato, não, eu quero estar com vocês, de fato. O que ela faz para realmente ser um assessor, além de fazer a prova e tudo? Mas, cara, como é que é? Eu mando um currículo, eu chego, bato na porta e junto já mais uma pergunta. Você já me falou que vocês estão em 80 locais, né, físicos, né, ou mais de 80, né, aproximadamente aí. Se uma pessoa que é assessor ou que quer ser assessor
mas ela mora no município, ela reside em algum local que hoje ainda está distante de vocês. Ela consegue também trabalhar com vocês, mesmo estando à distância? Como que é isso daí? Para ela chegar e depois também para ela realmente se manter ali. Com certeza. São essas questões. Primeiro até antes de eu entrar para ela chegar, né? Uhum. Para ela chegar, assim, está escutando a gente, vendo a gente, meu Instagram tá lá e pode entrar em contato comigo. Inclusive, eu disponibilizo de forma gratuita o curso para a pessoa passar na Ancor. Bacana. Então, show. assim, já começa daí. Cursinho desse é caro, hein? É caro, mas eu não tenho nenhum problema em investir nisso, porque eu estou investindo em educação. Isso faz parte dos pilares da empresa. Puxa, muito bom. E aí, entrando na outra pergunta, que eu acho que é até mais interessante um pouco, né? Primeiro, alguns dados, né? Hoje você tem um estudo que eu precisaria, e a gente vai chegar, óbvio, não vai ser do dia para a noite, mas eu tenho espaço para 200 mil assessores no país. Nossa. A gente só tem 20 mil pessoas certificadas para tal. Sim. Tá? Se eu entrar hoje no LinkedIn, eu devo ter uma gama aí de umas 8 a 10 mil vagas para ser assessor. Abertas. Por quê? Porque todo mundo quer contratar. Óbvio que quando eu chego lá na hora do contratar, talvez essa pessoa não passe para aquele escritório que está buscando um perfil XYZ. Aí já entra uma outra parte nossa. Que aí eu vou falar que a gente está buscando todos os perfis. Porque Só para passar um dado, tem 20 mil assessores hoje, né? Considerando que a população brasileira é 200 milhões, né? Seria um assessor para cada 10 mil pessoas. Nossa, impossível. Sim, impossível. Mesmo se fosse 200 mil assessores, ainda seria pouco, né? Porque seria 1 para 1000. Então, assim... É que dentro do... Quando a gente olha o 200 mil, ele tem a ver com quantidade de investidores, né? Não de população total. Mas, de qualquer maneira, você vê que é um mercado completamente em expansão. Sim. Completamente. Só que eu, dentro da empresa, tenho uma série de possibilidades. Eu tenho, hoje, dentro da matriz, eu tenho, inclusive, um formato de formação lá, que é para a pessoa que está realmente em formação. Às vezes ainda nem se formou na faculdade, está ali super jovem e já tem esse interesse para o mercado financeiro. Então, eu tenho um caminho de entrada para essa pessoa, via um programa de formação de assessores. E tenho também a possibilidade que essa pessoa esteja em qualquer lugar do Brasil. Porque aí eu estou formando ela dentro de um modelo de treinamento. Eu tenho a possibilidade também que essa pessoa esteja em qualquer lugar do Brasil e ela já é meio que formada, digamos assim. Aí, talvez não como assessor, mas já tem uma carreira em outra coisa e está fazendo uma transição de carreira. Sim. E aí eu tenho um acompanhamento muito próximo. Hoje a gente tem, inclusive, uma superintendência só para cuidar de at home, que é o nome desse modelo, que é a pessoa que trabalha de casa. Eu tenho também a intenção de estar em qualquer cidade que faça sentido. Então, assim, se você está numa cidade hoje que eu ainda não estou, talvez faça sentido estar. Né? Eu posso, inclusive, antecipar que aqui mesmo no Sul Fluminense a gente tem interesse em outras cidades. E a filial, inclusive, de Volta Redonda está super aberta para estar junto com esses projetos novos que a gente quer ter. Então, só que eu já estou falando de uma gama enorme de possibilidades para quem está longe. Sim. E quem está numa cidade que a gente está, obviamente, como o Vinícius falou, inclusive, é uma profissão flexível. Às vezes você vai vir para a profissão e você ainda não pode ser 100% da profissão, porque você está no momento de formação de carteira. Então, cada gestor ali de cada filial vai ter ali olha, a gente aqui tem um espaço, mas eu vou... Poxa, entendo que você pode ficar de casa, ou entendo que você tem que vir pelo menos uma vez por semana. É sempre uma conversa de construção de carreira. Como é uma carreira, como é uma profissão muito nova, a gente tem que ajudar as pessoas a construírem isso também. Bacana. Então, a gente tá super disposto. A parte do curso, eu me responsabilizo. Estou olhando lá para a câmera. Eu me responsabilizo. Pode mandar para mim no direct que eu passo o contato. Enfim, a gente tem hoje uma área grande, inclusive, que cuida até desse acompanhamento, né, de como que está sendo os estudos. E que aí essa área vai entrar em contato, vai disponibilizar o curso de forma gratuita. É inclusive o curso com maior aprovação hoje, o curso que a gente disponibiliza. Mas não sei se eu respondi tudo da pergunta, mas assim, eu tenho tantas possibilidades que, diferente de outras...
outras empresas do nosso ramo, a gente entende que desde que eu tenho um acompanhamento específico para cada nicho, eu consigo trazer todo mundo. Então, se ainda está num second job, ok, eu tenho uma superintendência só para cuidar de quem está em second job, praticamente. Ah, você está longe? Eu tenho aqui também gente para te cuidar. Não, você está numa cidade, faz sentido para você estar todo dia no escritório? Tá bom, estou em quase todas. Consegue acompanhar praticamente todas as situações. Exato, que a porque pessoa esse acompanhamento ele é fundamental na construção dessa carreira. A gente tem um caso real, inclusive na nossa filial de Volta Redonda, que a gente tem uma assessora que está em Bananal. Ela mora lá, a gente entrou num acordo com ela para ela vir o máximo que ela puder, uma vez por semana, mas ela faz a prospecção de clientes dela na cidade dela. Sim. Tem um computadorzinho, acesso Tem um computadorzinho, tem boa vontade, que é o principal, né? Legal. Intensidade, você já pode trabalhar. Agora, além então, você já tem 80 escritórios, digamos assim, 80 bases. Se por um acaso uma pessoa, que às vezes ela já é um assessor bem-sucedido, não sei, né? Mas isso é um modelo que se assemelha, digamos assim, entre aspas, né? Uma franquia. Eu posso chegar em vocês e falar, eu quero abrir um escritório na minha cidade? Com certeza absoluta. É um ponto bem relevante, né? É inclusive uma força que a gente tem que nem depende da gente, assim, é até engraçado, né? Como o nosso modelo é um modelo que abraça o cliente em todas as vertentes relacionadas a financeiro e patrimonial, cada vez mais a gente é procurado por assessores que já estão na profissão, que já possuem ali, já construíram uma carteira de clientes, mas que entendem que onde estão não conseguem atender a totalidade das necessidades dos clientes. Então, para esse público, mesma coisa, né? Procura lá no direct e tudo, mas assim, para esse público, inclusive, eu posso inclusive ajudá-lo financeiramente a montar essa filial nova nessa cidade que ele está. E aí a gente tem uma outra parte do nosso universo que poucos setores no Brasil utilizam, que é uma coisa chamada partnership, que eu sou bem flexível também. A gente entende que as pessoas têm que ser nossas sócias, né? Você é um empresário, o Vinícius é um empresário, ele tem a carteira dele. Para que ele decida estar comigo, ele tem que ver benefícios aqui também, né? Então, a gente tem um programa de atração dentro dessa linha, né, da partnership, dessa pessoa também ser sócia nossa. Hoje, para você ter uma ideia, dentro desse universo que eu contei aqui, de mais de 1.500 pessoas, a gente está chegando a quase 300 sócios. São pessoas que estão lá, participam hoje do lucro da empresa. Sim. O assessor tem regras claras e ele pode virar sócio com um mês de casa. Porque a gente é bem... Se um sonho grande lá na frente, né, assim, do mercado, talvez seja a empresa ser uma empresa aberta, né, de capital aberto, por que quem está construindo comigo não vai ter sócio, não vai ser meu sócio? Não faz sentido nenhum, né? E a gente vê muito ainda outras empresas com essa linha de a sociedade, não quero dar sociedade, e a gente é super aberto. E muitos assessores hoje que já têm carteira de clientes, que já construíram um pouquinho, nos procurando, buscando justamente esse amparo, cuidado, né, que a gente quer dar para o cliente dele. Entendeu? Entendi. Tiago, e aí, para te achar no caso aqui, eu estou verificando suas redes sociais. No Instagram, o perfil é o Thiago, sem H, Thiago.vilasboas, Vilas com 2 L's. Então, isso aí. Thiago sem H, .vilasboas com 2 L's. E aí te chama no direct lá. Perfeito. E o LinkedIn é Thiago Vilas Boas também. Aí, enfim, Tá. apareço, acho que rápido. Não sei se tem tanto Thiago Vilas Boas por aí também, né? É que Thiago é um nome comum, né? O Vilas Boas ajuda nessa hora. E o perfil da InvestSmart também, né? Que é investesmart.xp. Você tem bastante conteúdo sobre o mercado financeiro, inclusive, enfim, várias informações no perfil bem interessante também. Eu já queria... Tem mais perguntas aí? A gente tem bastante, né? Tem muita pergunta, Diogo, mas eu acho que o povo vai vamos muita devagar. informação, Né? é muita informação, não é? Ó, eu não ligo de ser convidado de novo. Aí, vamos fazer a parte 2, então. Eu acho que vai ser melhor. Vamos fazer a parte 2. Eu queria fazer dois convites, ô Vinícius. Primeiro, estender o convite ao Samir, que é o fundador do escritório.
né? A gente sabe que a agenda dele do Thiago já é uma agenda louca, né? Do Samir também é Não, mais mas louca ainda, né? eu vou transmitir esse convite para ele e tenho certeza que ele vai ter prazer em participar. E aí, nessa rodada aí, quem vai sentar com a gente vai ser o Darley, né, Vinícius? Pois é. Ai, Pra quem não ah, sabe, o Darley é o gestor olha. do nosso escritório. Ele não gosta muito de holofote, não, mas a gente colhe ele aqui com um super bonder. Cola ele aí, Tem que né? colar. Ele vai ter que participar. Tem que Mas colar. agradecer Bacana. ao Darley, ao Vinícius intermediário, a vinda do Thiago aí também. Obrigado. Acho que é um bate-papo inicial para um conteúdo que a gente tem aí para falar sobre o mercado financeiro, né? Sobre Com certeza. aprofundar um pouco Muita gente mais. deve estar com dúvida ainda em relação à profissão, né? Como é que é de fato, como é que ganha dinheiro, como é que é a rotina, né? Mas aí a gente deixa para uma próxima. E como é que faz, Vinícius, para achar unidade aqui em Volta Redonda? Do cara que tem o dinheiro, às vezes está parado no banco, está parado na poupança também. Como é que faz para achar a filial da Invest Smart em Volta Redonda? Beleza. Para achar fisicamente, a gente está na rua 26, logo aqui na Vila Santa Cecília, número 36. Tá no primeiro andar, está no nosso escritório. E também pode achar a gente através das redes sociais, pode me contactar. O Instagram é viniciusc.xp. Se você colocar Vinícius Cavalcante, vai ter uns 500. Aí eu tive que dar uma... Inclusive, eu tenho homônimos, né? Que pessoas que têm um nome igual a mim, que foram presos. Então, sempre que eu vou meu viajar, pai. dá problema. Essa informação eu não vez, tinha, mas fiquei um fique pouco claro. preocupado. Exatamente. Aí, Fica, mas já falei, fique claro, não sou eu, gente. Estou aqui não solto. sou ó, eu, não sou preso. eu, não estou foragido. Não, posso até trazer uma informação super relevante, tá? Sim, sim. Essa pessoa não poderia ser assessor de investimentos. Olha. É proibido, por lei, Sim. que alguém que já foi preso exerça a função de assessor de investimentos. Curioso isso. Ele pode até tirar a prova, mas ele não consegue se credenciar. Ah. Boa. Então, se você tem Então não precisa antecedente nem de criminal... vocês fazerem essa checagem. Eu ela- faço por N outras garantia, razões. né? Tá. Não, mas assim, por N outras razões, até para eu não gastar, porque aí eu tenho, obviamente, eu tenho gastos, né, nesse credenciamento sim, dele junto à entendi, XP, entendi. então Aí eu quando faço chegar uma lá para ser diligência. barrado, é Eu melhor faço uma você fazer. diligência grande. Essa pessoa não pode, até já vão saber que o Vinícius está bem de vida agora. A pessoa não pode ter, ela não pode estar hoje com nome sujo, por exemplo, ela também não consegue credenciamento. Sim, sim. É uma profissão, por estar lidando com dinheiro, que ela tem uma série de restrições nesse Sim, sentido, da parte da idoneidade das pessoas, tá? Então não só o Vinícius, mas o Diogo também. Então também tá com a, Diogão tá bem. com a vida, né? Ganha. Eu não Diogão tá apresentei bem. aqui, gente, mas participou da nossa entrevista aqui, assessor Diogo Freitas Santos. Acertei Tamo aí. a ordem. Sim, Diogo Que apesar Santos, de cara. host aqui, né, no nosso podcast preferido, né, assessor de investimentos Isso aí, também. estamos aí na área. Isso aí. Smart lá, né? Então apresentando aí também. Deixa pra gente sua rede social também, Pois Diogo. é, Ó, quem procura quiser lá, ó, procurar. se você quiser investir. Ó. Cadê? Claro, ele Cadê? vai querer o Vinícius, né? Claro, né? Porque o Vinícius... Só porque ele já tá nos 60 milhões? É, Diogo? lógico, ó, Não, mas na minha não, rede pô, social também vamos lá... dividir isso aí, ó. É, Se essa vier alguém fatia, pelo podcast aqui, meia, tá? Meia, Por favor. meia. Ó, se você quiser saber sobre mercado financeiro também, Diogo Santos XP no Instagram. A gente divulga lá bastante conteúdo sobre mercado financeiro. Chama a gente no direct também, a gente te isso. ajuda nisso aí. Nessa Endereço: construção. Volta Redonda, Rua 26, número 36, Vila Santa Cecília. Exatamente. Já até decorei, tão É isso fácil, aí. 26, 36. Falta Vila abrir a Santa conta Cecília. agora, né, Vinícius? Pois é, o abrir a principal, conta e né? investir. Vou chegar nesse nível, Antes de vocês me convencerem a já abrir a conta agora, aqui ao vivo aí pra galera, eu também vou agradecer a presença de vocês, gente. Foi muito bom. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês aí, tá? Tiagão, Vinícius. Que Deus abençoe essa carreira de vocês aí, que muitos milhões ainda cheguem, Com né? certeza. E a gente espera, né, Dioguinho, para o segundo episódio aí, porque foi muito bom o bate-papo. Acho que muito esclarecedor já para um contato inicial para muita gente. Para muita gente que já tem interesse, que já tinha uma noção, também está sendo muito esclarecedor, está sendo muito bom, né? Então acho que realmente já pede um segundo contato aí em breve. Não, Beleza? a gente, na verdade, muito a obrigado. gente que agradece, foi muito, muito bacana. E contem com a gente, assim, eu acho que como eu falei, né, como empresa, a gente entende que educação é uma coisa importante, poder falar sobre o assunto Sim. é educar também, de alguma forma, né? Então, se a gente conseguir ter impactado alguém que nos ouviu hoje aí, que vai buscar um pouco mais de informação, seja sobre virar assessor ou seja sobre como melhorar a sua saúde financeira, já valeu a vinda. Bacana, bacana. Gente, foi maravilhoso. Gosto muito assim de compartilhar essas dicas, experiências e tal. É muito legal, né? Principalmente porque o nosso país carece de educação financeira. A cultura é poupança, poupança e poupança. Então, quando a gente vem desmistificar esse mercado financeiro, é algo muito produtivo. Então, é isso.
Valeu. Valeu. Até a pessoal. próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigadão. Ah, não, peraí, Claudinho. E não. Lembra, galera, por favor, de curtir, é óbvio, compartilhar esse conteúdo. A Priscila tá lá atrás, me olhando de cara feia, porque eu não falei isso durante a nossa gravação. Eu tinha que ter falado isso aqui algumas vezes. Nossa, Marlene Matos. A gente tem que lembrar. Marlene Matos tá lá falando. Ó. Priscila, perdoa a gente. gente, Curte aí, Priscila. compartilha nosso conteúdo. Deixa 5 estrelinhas também no Spotify, você que está nos ouvindo aí. E é isso. Eu vou Beleza? fazer um pedido Agora então, sim, ó. Todo pode mundo fazer. que se sentiu de alguma forma impactado para buscar mais informações ou sobre ser assessor, ou sobre investir melhor, ou sobre saúde financeira, por favor, não deixem de curtir e compartilhar com pelo menos uma pessoa. É isso. Show. Agora sim. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu.